Bom dia. Bom dia. Vanessa tava arrumando meu bigode aqui. Tava meio ouriçado. Obrigado, velho. Você cuida de mim. Ela pegou o celular aqui, a gente foi pensar, né, no tema do que a gente vai falar. E aí, ela ainda brincou, deixa eu ver o horóscopo gospel aqui. Já viu o irmão que age dessa forma? Ele pega a Bíblia, peraí, deixa eu embaralhar a Bíblia aqui. Aí sai um versículo. O que Deus quer falar comigo hoje? Mesma coisa de horóscopo, gente. Só que o Mesma coisa de versículo foi cartas, ruim. aquelas tarô, O aquelas versículo coisas. era pesado. Aí cai o versículo lá, cairá sobre ti toda maldição. Misericórdia, embaralhei errado. Aí vai. Vai até cair um que você se agrada, né? Não lide com a palavra dessa forma. Ela tá dizendo de horóscopo gospel, porque tem aquele versículo do dia, né? Naquela Bíblia e o verso. E aí ela, deixa eu ver o que tá falando hoje. E aí apareceu a palavra alegria. E aí eu pensei em falar sobre alegria, especialmente porque a gente fala muito sobre casamentos. A alegria no casamento, a felicidade no casamento é algo essencial. Só que pode ser algo destrutivo se não for compreendido da forma adequada. Hoje, grande parte dos problemas que chegam pra nós, eu nem combinei nada com a Vanessa, tá? Vou falar. Meu bem, qual que é a maior parte dos problemas que chegam pra nós? Traição. Quero ser feliz. Quero ser feliz. Quero ser feliz. Mesmo quando às vezes não existe uma traição, essa palavrinha, quero ser feliz, ela sai da boca de quem quer abandonar a família. Seja o marido ou a esposa, tá? É porque quando a gente começa a falar desse tipo de situação, em que uma pessoa vai abandonar a casa, o pensamento natural de todo mundo é assimilar com um homem, né? Um homem que está abandonando a família. Não é. Não é só isso. A gente tem Muitas amigos que mulheres também acompanham casais e eles falam que já é 50% do público que chega neles e fala eu quero ser feliz e vou sair da família, né? Bizarro. Você sabe por que você não fica sabendo tanto? Porque o homem, quando a mulher sai de casa e que ele decide lutar por ela e ele restaura o casamento, normalmente ele não conta. Ele é discreto. Ele fica com receio. Tem toda aquela questão do ego ali e tudo Cultural mais, também, né? cultural. Enfim, ele não abre. Então tem muitos casos de restauração, tá? De homens que a mulher saiu de casa, a mulher quis viver a vida louca. E aí depois eles conseguem restaurar o casamento. Só que não é comum de você ouvir falar. Mas existem muitos casos. E é bom te falar isso porque talvez você está passando por uma situação semelhante. Acredite, existe esperança, inclusive nesses casos. E aí, essa questão da felicidade que chega mais pra nós é basicamente o seguinte: a pessoa vive uma vida conjugal normal, de todo relacionamento adulto, em que com o tempo os afazeres, o trabalho, os desgastes, às vezes a enfermidade, às vezes é um filho pra cuidar, às vezes é um momento, uma fase da vida um pouco mais relapsa com a aparência, um pouco mais relapso com o cônjuge, um pouco que você deixou de semear dentro do seu relacionamento, ele vai murchando. Todo relacionamento é assim. Se você não alimenta, se você não cuida, se você não cultiva, se você não gasta energia e tempo de forma deliberada e intencional, ele murcha. Isso não acontece da noite pro dia, tá? Isso acontece num período grande. E aí, essa pessoa começa a se entristecer com o próprio casamento. Ela começa a ficar insatisfeita com o que ela vive em casa. E nós, seres humanos, a gente tem uma ânsia muito grande por buscar a satisfação. As pessoas querem fugir da depressão. Ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer sentir mal. Todo mundo quer sentir alegria, quer sentir euforia. E é nessas horas que pode acontecer um probleminha, porque o homem ou a mulher, ele se sente infeliz em casa por culpa dele e do cônjuge também, tá? Foram os dois que não cultivaram. E aí ele fala, não estou feliz aqui, mas eu mereço ser feliz. E aí ele entra na rede social e ele vê um monte de gente feliz. Felicidade de rede social, meu irmão, é vazia. Uma pessoa que usa droga o dia inteiro, em todos os momentos que ela usa droga e posta fotinha, ela vai estar feliz, vai estar com o olho alegre, brilhando, sorrisão, vai ser super animada, uma pessoa de gente boa. Só que quando passa o efeito, meu irmão, ela vai para uma vala de depressão terrível. Ela vive uma vida infeliz, só que na rede social parece que ela é feliz. Então essa busca incessante acaba colocando você no enrascado. O que você fala? A felicidade do Instagram, aquelas pessoas que te fazem acreditar que aquilo lá é felicidade, na verdade, elas gostariam de ter a felicidade que uma casa comum te proporcionaria se você tivesse com ela alinhada. Essa que é a verdadeira felicidade. Só que o diabo trabalha em desfazer os símbolos. A gente aprendeu isso com um casal amigo nosso. Relembrou, a gente já sabia um pouco, mas a gente sempre esquece que o inimigo, ele ataca as coisas de valor e nos desestrutura mentalmente mesmo. Então, a partir do momento que toda a mídia, toda a cultura
cultura, todos os filmes, todos os lugares colocam que o casamento é ruim, que a vida familiar é ruim, que ter filhos é um trabalho horrível e ingrato, você olha para o seu dia a dia e não permite nem que os momentos alegres te alegrem. É verdade. A sua vida comum, que deveria ser o que te mantém feliz e alegre, vira uma coisa banal e sem valor aos seus olhos, porque a sua cultura, a sua mente foi moldada desde pequena a olhar isso como uma coisa ruim sem valor. E aí, aquele sorrisão no Instagram, a custa de remédios, aparência, A custa de adultério. pago pra estar ali, na sua cabeça é a verdadeira felicidade, mas aquela pessoa lá que tá postando a foto sorrindo, na verdade, tudo que ela queria era ter uma casa comum, uma verdadeira felicidade mesmo, que é compreender as coisas de Deus, estar com a sua família, ter filhos, ver eles crescerem, educar eles no caminho do Senhor, desfrutar de momentos de brincar junto, de conquistar as coisas. E aí a felicidade ficou sendo eventos de grande extravasar na cabeça do ser humano. Mas na verdade a felicidade ela é contínua, ela é no caminho. Por isso que a gente tanto fala também no E ela é legendário. doce. Desfrute o caminho. Esse desfrute o caminho às vezes é uma piada e tudo mais, mas na verdade é isso que Deus quer, é que você desfrute o caminho, porque entre nascer e morrer é um caminho. E a alegria da vida, de forma geral, ela é mais constante e ela é doce, ela é tranquila. Essas euforias muito grandes, pessoas que vivem em busca de euforia muito grande, isso foi plantado na sua cabeça de forma sutil. Acontece nos jogos de videogame, acontece na sua infância. Olha só, até que na nossa nem tanto, mas os nossos filhos, eles são bombardeados com estímulos muito excitantes, muito vivos. Nós vivemos na era da euforia e da dopamina. A sua criança, que você dá acesso ao celular, por exemplo, para ela, livremente, tudo que ela assiste, você pode reparar, os desenhos é uma explosão de cores e de coisas malucas acontecendo o tempo inteiro. Por quê? Porque ele fica na expectativa de uma nova dopamina a cada segundo. E essa pessoa cresce com esse estímulo. E aí, quando ele cresce com esse estímulo, ele sente falta de uma vida de montanha-russa. Peraí, não tá tendo frio na barriga esse casamento. Vou caçar uma encrenca pra ter um frio na barriga. Vou comprar uma areia. Então, assim, maré, é porque é coisa de piada de homem. O homem não entende isso aqui, né? É porque maré, você fala que é uma bomba. Você quer arrumar emoção pra sua vida, você compra uma maré. E aí, tipo assim, você arruma um lote que tá com uso campeão. Então, assim, você quer problema pra sua vida e aí você sai buscando esses frios na barriga. Por quê? Cutucar uma onça pra ver se ela corre atrás de mim. É a necessidade de frio na barriga, de viver uma montanha russa. E isso é tão sutil que começa nas redes sociais. E a pessoa calma, que desfruta o caminho, que desfruta o processo e vê as coisas bonitas no caminho, normalmente é tido como o errado, o maluco, o lento. Pensa, por exemplo, se hoje você tá caminhando no parque ali fazendo seu exercício, e você pega uma pessoa deitada na grama, olhando por debaixo das folhas, assim, analisando as folhas, vendo o brilho da luz, passando as nuvens. O que você vai pensar que ela é? Um louco? Um maconheiro? O que mais? Pois é, mas a palavra de Deus e a medicina fala que observar a natureza de forma despretensiosa, tédio, ócio criativo, é bom. É bom pra criatividade, é bom pra relaxar sua mente, nivela os hormônios, só nivela que a gente o não dá estresse. conta mais. Só que tá tão estragado o ser humano hoje que fazer isso tá errado. Olha só, eu fiz um teste aqui em casa, vocês que me acompanham sabem. Eu cortei, assim, praticamente 100% de tecnologia dos meus filhos. Videogame, esquece. Televisão, esquece. Quando vai assistir, assiste com a gente. Ou, em caso, por exemplo, essa semana o Arthur queria aprender sobre física quântica. Aí eu deixei ele assistir, depois da tarefa, um vídeo ensinando física quântica. Então é outra história. Com objetivo. Ele parou com os estímulos absurdos. É outra criança. Ele começou a ter experiência com o Espírito Santo aqui em casa. Por quê? Porque ele não tem mais o que fazer. Eu quero conversar com alguém. Começou a conversar. Vai orar. Começou a conversar com Deus. E Deus começou a falar com ele. E ele tá super surpreso. Depois eu vou fazer um vídeo com ele pra vocês ficarem. Vocês vão ficar impressionados com o que Deus tem falado com meu filho, de 10 anos de idade. A Anne começou é uma artesã. Cada dia faz um Cada dia ela cria algo novo com 7 anos de idade. Por quê? Porque eu cortei esses estímulos muito exagerados. E a vida, gente, ela é pra ser um pouco mais tranquila mesmo. E aí, dentro do casamento, por que isso é importante você entender isso? Porque tem muita gente abandonando a família, abandonando os filhos, abandonando a esposa, abandonando o esposo, por causa de frio na barriga, por causa de montanha russa. E aí a gente aprende também com a Bíblia que os idosos têm uma sabedoria de vivência e tem um valor nisso. Então você pergunta para uma pessoa mais velha próximo de você, quais foram as maiores alegrias da vida dele?
provavelmente ele vai falar nascimento dos meus filhos, meu casamento, quando eu formei um filho. E aí, às vezes, pessoas estão, tipo, jogando fora sua biografia, né? Que o doutor Jorge fala assim, jogando fora sua biografia. Abrindo mão de ter um relacionamento com os filhos e sai, e depois, na velhice, eles vão se arrepender, porque eles não fizeram parte disso. Mas a Vanessa falou pra aprender com os idosos, mas não necessariamente vem com a sabedoria, vem com a idade. Essa semana eu vou fazer um exposed aqui, mas não vou contar quem é. Mas foi na nossa academia. Exposed. É tipo expor publicamente. Nós estávamos na academia, um senhor de os seus 70, 80, sei lá, 70 anos, pelo menos, começou a puxar assunto comigo. Nossa, esse exercício aí é difícil, né? Eu tava fazendo um abdominal lá e tal, trocando. Aí ele ficou puxando assunto. Aí veio a faxineira. Ela passou, ele, nossa, e começou a mexer com ela. Olha, não sei o que. E ele, você não dá atenção para um homem casado, né? Não sei o que. E começou a dar em cima dela, insistentemente, na minha frente. Conversando comigo, ele começou a dar em cima da faxineira. E ele casado. Aí eu pensei, olha que merda. No dia seguinte, eu fui conversar com ela, eu falei, olha só, que raiva. Aquele dia eu vi aquele velho dando em cima de você. Ela falou, ele faz direto. E ele é casado. E não é só ele, não. Aí eu fico pensando, a maturidade, ela não vem com a idade, necessariamente. Tem um monte de velho babaca. Vai, olha só, o cara tá no final da vida, tá nos finalzinho do segundo tempo ali e ainda não aprendeu. Nada. Ainda não aprendeu. Ou seja, a maturidade não necessariamente ela vem com idade, tá? Ela vem com revelação de Deus na sua vida. Graças a Deus, assim, eu me considero um cara jovem e tô um pouco mais maduro, com certeza, né? Mas tem gente, a gente vai pro Legendários, eu chego lá, tem cara de 50 anos que chegou nos 50 anos e ele decidiu que ele quer ser feliz. Será que não aprendeu, mano? Você viveu 50 anos, você tem 25, 30 anos de casado e você não aprendeu ainda, pelo amor de Deus. Para de buscar essas euforias, para de buscar essas alegrias. Dá pra ser feliz dentro do casamento. Vocês entenderam onde começou o problema? O problema, ele iniciou quando você começou a achar que dentro do seu casamento não era felicidade, mas foi culpa sua. Tem mulher que fala pra mim, Ricardo, mas eu mereço ser feliz. Eu entendo, né? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Você não merece, não. Mas você vai ser feliz. Deus quer te dar felicidade dentro do casamento. Só que ela precisa ser construída, ela precisa ser edificada. E a felicidade do casamento não é uma felicidade dopaminérgica. Vai ter momentos de muita alegria. Vai ter aquele dia de relação sexual que é explosão. Mas no timeline da vida, a vida é mais equilibrada. Só que para isso, você precisa reconstruir esse relacionamento. Você que destruiu o seu relacionamento, que você é infeliz com seu marido, você não ama mais. Tem gente que fala, eu não amo mais ele, como é que eu faço? Pois é, aprende a amar de novo. Amar, na verdade, é uma decisão. Eu não gosto dele. Né? Ó, eu gosto de falar isso, a nossa vida precisa de ser um testemunho vivo, é uma carta aberta para todo mundo aprender. A gente já trocou essas frases. Sim. Fato. Sabe aquelas frases que vocês pensam, nossa, falou a pior coisa na minha vida, eu não mereço ter ouvido isso. A gente já trocou essas frases. Sim, a gente já falou um pro outro. Supera, gente. Todo mundo já trocou essas frases na casa dos seus vizinhos, provavelmente. Eu lembro do dia que a Vanessa, do dia da Vanessa falando assim, como que é? Eu falei, mas eu não gosto mais de você, falei pra ela. Ela, e você acha que eu gosto de você? Nem eu. Não, aí tem foi meio com choque, né? Tem uma frase tão legal, assim, entre aspas, assim, que eu fico assim, tão assim, tipo, surpresa. Que é a que mais ofende as esposas. Você é muito chata. Eu falo, gente, isso parece uma criança de 10 anos falando assim pra mãe quando você manda fazer tarefa de casa. Chata. Mas é o que os esposos babaquinhas, no momento de transtorno mental, jogam nas esposas. Você é muito chata, dá vontade de rir. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, gente, o diabo não é criativo, é a mesma frase na casa de todo mundo. Todo mundo. Mas tem frase mais agressiva, tá? Então, assim, acredite. Mas essa é recorrente. Tipo assim, no início do barraco. A gente teve esses momentos de falar que não amava mais. A gente teve esses momentos de falar que não tinha desejo mais. Você é chata, você não deixa fazer nada. Parece tá brigando com a mãe. Não. Aí, no final das contas, a gente amadureceu e a gente reconstruiu. Então, existe um processo de reconstrução, só que vocês vão ter que gastar energia, vocês vão ter que gastar dedicação para isso. Vocês não precisam viver infelizes. Vocês só têm que aprender a reconstruir a felicidade da forma certa, com Jesus no centro. Limpando a mente com a palavra de Deus. Porque se você continuar comendo 24 horas de bobeira, de dorama, de música sensual e sei lá mais o quê... Você quer ver um problema? Você que tá tentando restaurar seu casamento, para agora de ouvir música sertaneja. Para agora, nesse exato momento. Nem é só você que não tá querendo reconstruir, não. Qualquer pessoa, me desculpa se tem algum sertanejo que tá me ouvindo aqui, meu irmão, mas as músicas só falam de adultério, só fala de farra, só fala de, tomei um chifre, vou beber. Eu não tô feliz, vou buscar outra boca pra beijar. Meu irmão, aquilo ali entra no seu imaginário. Aquilo ali corrompe você por dentro. Você não tá percebendo. Escolha músicas do mesmo ritmo com a letra melhor. Tem os forró gospel, meu irmão. Não, tem um sertanejo gospel. Vitor e Léo, não é?
Era umas músicas mais... Ela era mais tranquila, não É. falava dessas coisas. Então entenda, não é nem o ritmo, tá? O que você escuta repercute no que você pensa, no que você imagina e é repertório pra você agir depois. Exato. Você Então não- cuidado com o que você tá Isso aí consumindo. não é só bíblico, porque é bíblico, mas É também é científico. Então, assim, entenda, não troque a felicidade verdadeira por alegrias momentâneas. A Bíblia vem mostrando isso desde o início. É gente que troca primogenitura por causa de prato de lentilha. É você com um banquete na sua casa trocando por um prato de lentilha na rua, meu irmão. E você tem a ilusão de que aquilo lá é amor. Não, você vai entender logo, logo, muito em breve, que aquilo ali era só uma emoção. E emoções são passageiras. Ninguém vive de montanha-russa. Aprende isso, amadurece agora, em nome de Jesus. Ninguém vive de montanha-russa. É porque, assim, muito do que eu falo aqui é conteúdo e é ensino, mas só de fato vai gerar transformação em você se o Espírito estiver junto. Amém. Se no que eu estiver falando houver o Espírito Santo e a palavra entrar no seu coração, ela pode gerar transformação. Caso contrário, é só dois bobos falando sem parar. Por isso que a gente ora, por isso que a gente traz versículo bíblico, por isso que a gente traz realidade aqui com você. Antes de falar com vocês aqui, eu oro com a Vanessa. Pra quê? Pra que a minha palavra seja espírito e vida. Não que ela seja apenas o entendimento mental. É necessário o entendimento mental, mas ela precisa ser espírito e vida para gerar transformação real em você. Porque a palavra é viva e eficaz, capaz de separar juntas e medulas, aquilo que é da carne e do espírito. E quando eu libero essa palavra e você absorve ela com revelação que o Espírito Santo te dá, isso separa o que é carne, o que é espírito. Você consegue entender. Olha, aqui eu tô agindo na carne, aqui eu tô agindo no espírito. E você consegue abrir os olhos. Enfim, que Deus te abençoe muito nesse dia, que você busque a felicidade verdadeira e muito cuidado com emoção. Não, olha só, nós somos seres emocionais, mas você não pode ser um ser emocionado. Nós somos seres emocionais. A emoção foi Deus que criou, faz parte de nós, é da nossa essência. Só que você não pode ser um ser emocionado, porque o emocionado toma decisões com base no que está sentindo. E o que você está sentindo, numa maioria das vezes, vai te levar pro buraco. Em todos os aspectos. Tô sentindo vontade de comer besteira todo dia. Toda Se você hora. comer toda hora, você vai se ferrar. Vontade Tô de sentindo dormir. vontade de ficar no WhatsApp, de ficar no Instagram toda hora e não treinar. Você vai se ferrar. Tô sentindo vontade de olhar para outra pessoa. Você vai olhar e vai se ferrar. Simples assim. Ou seja, não ande pelo que você sente, ande pela verdade, ande pelo que é correto, ande pelo que é coerente. E só tem uma forma de você conseguir isso. É se alimentando disso aqui, ó. Se você tentar fazer na força do seu muque, você vai se ferrar também. Não tem jeito. É comunhão, é oração, é buscar a palavra do Senhor. Pega a sua esposa, ora com ela. Esposa, chama seu esposo, ora com ele, ora com as crianças. Faça junto, esteja junto. O que você tava rindo aí? Pega a sua esposa, depois ora com ela. Oh, meu Pensamento Deus. intrusivo. Daqui a pouquinho, bem. Então, assim, pega a sua esposa, depois ora com ela. Atrapalhando a oração. Então, agora eu já me perdi. Mas é isso. Ore, faça, chame Jesus para dentro do seu casamento. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta fácil. O que é isso? 2 dobras aqui, ó. Uma dobrinha, outra dobrinha e a terceira dobra que é Cristo. Então, para funcionar, tem que ter Cristo no seu casamento. Se você é uma pessoa que não tem a fé e tá buscando restauração de casamento aqui no meu Instagram, deixa eu te falar, eu não consigo te ensinar algo válido sem inserir Jesus no meio. Então, se você quer de fato experimentar algo que eu tenho falado que é possível viver, você vai ter que colocar Jesus nessa equação. Mas acredite, vai ser bênção Chama pra você. ele pra Não dentro. tô te chamando pra ser crente, não, tá? Chama o Senhor Não pra tô te dentro chamando da pra sua ser história. evangélico, não tô te chamando pra ser católico, não tô te chamando pra ser nem legendário, longe disso. Eu tô te chamando pra convidar Cristo pra viver com você. Aí depois ele vai te direcionar pra onde você quer ir, tá? Pra onde ele quer que você vá, na verdade, né? Amém. Ele vai te conduzir. Que Deus te abençoe muito nesse Amém. dia. E tamo junto, amém? Amém. Piadinha Você falou infame. devagar, eu pensei, eu vou fazer uma piada no meio da oração.